Deixa eu compartilhar com os irmãos um trecho da palavra que falou muito ao meu coração, não só nesses dias agora que a gente tem estudado mais intensamente, mas na verdade eu acho que do começo do ano para cá. E é um privilégio a gente poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus coloca no coração da gente como palavra dele e que demanda da gente uma reação, demanda da gente uma resposta. E eu quero te convidar, pelo menos a esses 3 próximos domingos, nesse mesmo horário, a viajar um pouco com o apóstolo Paulo, de Tessalônica até Atenas, nesse capítulo 17 do livro de Atos. Hoje a gente vai ficar com Paulo lá em Tessalônica, e a gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 9. Queria chamar a atenção dos irmãos para essa chegada do Evangelho na Macedônia, nessa cidade tão importante, nessa capital da Macedônia. Livro dos Atos, capítulo 17, do 1º até o 9º versículo, diz assim a palavra: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar. Pai, se a tua palavra, Deus, que ela caia no coração da gente, Deus, e produza mudança e produza transformação. E que, uma vez instalada no nosso coração, ela complete o nosso ser, ela componha o nosso ser, e ela traga, Pai, o frescor e o refrigério do Evangelho para as nossas vidas, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Paulo já vinha de outras cidades e de outros enfrentamentos. Paulo já tinha passado por poucas e boas em Filipos. Ele já tinha sido denunciado, já tinha sido preso, já tinha sido açoitado com varas e levado ao cárcere, e não só preso, encarcerado, mas literalmente preso a um tronco. Experimentou a humilhação de ser exposto nu perante toda a sociedade daquela época. E uma vez ele tendo se livrado das suas cadeias, ele segue viagem. E dentre os encontros que ele tem com Deus e esse guia maravilhoso que é o Espírito Santo, ele chegou em Tessalônica, que era uma cidade muito importante, sabe? E apesar de já ter sido preso, torturado, apesar dele já ter apanhado, já ter passado realmente perigo de morte, parece que esse homem não aprende nunca. E talvez, se algum de nós, por cuidado, tivesse que dizer alguma coisa a Paulo, diria assim: Paulo, gato escaldado tem medo de água fria, Paulo.
tu já apanhasse. Paulo, aprender nunca é demais, mas aprender nunca é demais. Paulo, antes excomungado pelo vigário do que benção de pé de mula. Já ouviu esse ditado? É só do sertão, né? Benção de pé de mula é um coice. Antes excomungado pelo vigário do que uma benção de pé de mula. É melhor você parar com isso do que você acabar morrendo. No entanto, a gente invariavelmente, cada um de nós, a gente vive pelo que a gente acredita. E eu e você, todos nós aqui, invariavelmente, vamos dedicar a nossa vida a alguma coisa e vamos nos sacrificar por esse algo. E a gente faz isso por aquilo que nós julgamos ser importante, por aquilo que a gente julga ser fundamental, por aquilo que compõe a essencialidade do nosso coração. Com Paulo não foi diferente, e ele estava disposto a ir às últimas consequências pelo Evangelho. Pergunta de partida para você responder dentro do teu coração ao que você tem dedicado a tua vida. O que é que te alegra, o que te entristece, o que te faz saltar da cama de madrugada, o que é que tira o teu sono, o que é que faz você rejubilar e o que é que na ausência parece que foi arrancado um pedaço de dentro do teu coração e você vive em busca daquilo. Paulo encontra com um grupo de pessoas, eram judeus, e deixa eu dizer para vocês, eles não estavam na Judéia, reduto dos judeus, reduto daqueles que se encontravam nas sinagogas, reduto daqueles que se eu não vou tentar essa palavra não, vou tentar outra, eu não estou conseguindo falar português. Daqueles que se orgulhavam da sua religião. Eles estavam em Tessalônica, uma cidade composta por gente da Macedônia, da Grécia, de lugares que não eram de origem judia. E ali, aqueles judeus, eles compunham somente uma fração pequena da população, que viviam uma instabilidade total. Eles precisavam de gente que aderisse à religião, à cultura, ao modo de vida deles, para que eles gozassem de liberdade, inclusive de comércio, de uma certa forma estabilidade política na região, para que as autoridades não viessem a cobrar deles mais impostos do que era devido, e para que eles não sofressem nenhum tipo de humilhação, de afronta e até mesmo de agressão por parte da população que era majoritária e que compunha uma massa, na sua maioria, totalmente avessa à lei de Deus e, ao mesmo tempo, totalmente apegada às suas superstições, às suas religiões, aos seus ídolos, à sua cultura de muita mentira, de muita politicagem, de muita malandragem, de muita perversão. Os judeus estavam aí. No entanto, chega esse homem. E junto com esse homem chega o Evangelho. E quando o Evangelho chega, ele demanda das pessoas uma resposta de apego ou de aversão. E normalmente a aversão, ela é brutal. E normalmente o apego, quando do espírito, é total. E aí chega Paulo aqui, sem nenhuma forma de estratégia evangelística, por assim dizer. E a gente, às vezes, tem essa forma, de estratégia, como é que eu faço para ganhar essa pessoa para o Senhor? Quem sabe chamo ele para um jantar, para um pequeno grupo, quem sabe entrego para ele um panfleto. Paulo tinha um costume, por assim dizer, porque ele sabia que chegando numa sinagoga de judeus, e aqui não tem nenhuma redundância, a palavra sinagoga é uma palavra grega para ajuntamento. Tinha um bocado de judeus que se juntava num lugar. E aí Paulo sabia que ele, sendo fariseu e se identificando como tal, ele teria audiência.
ele saberia que ali ele podia falar e falar para o máximo de pessoas possível. E a ambição de Paulo era exatamente essa, falar para o máximo de pessoas que ele pudesse. E falar o quê? O que é que compunha a mensagem de Paulo? E se você quiser chamar isso de primeiro ponto, pode chamar, mas o que é o cerne e o que é que a gente prega? O que é que a gente acredita? Paulo falava sobre Jesus Cristo e falava sobre a obra desse Jesus Cristo e falava sobre os efeitos da obra desse Jesus Cristo e a repercussão plena, total, absoluta e restrita que ela tem no coração de todos aqueles que são alcançados por essa obra de Cristo Jesus. No entanto, a gente vê que hoje em dia a pregação do Evangelho ela tem uma tônica e uma conotação diferente. Ela vai muitas vezes pela lei da vantagem, não é? Olha só, se você aderir à causa de Jesus, você vai ganhar uma espécie de seguro de vida cósmico. Do sentido que você tem um pastor que é o Senhor e nada te faltará. No sentido de que todo aquele que tem fome e sede de justiça, isso é emblemático lá nos nossos dias, né? Isso é extremamente característico da nossa vivência. Você vai ser saciado. Se você chorar, você vai ser consolado. Se passar pelo fogo, ele não te queimará. Se a cobra te picar, você não morrerá. De forma que a gente acaba utilizando assim a palavra de Deus como se fosse um título de capitalização ou então dotes, que você cobra, você ganha e tem vantagens ali, como se fosse um plano de vida, ou então simplesmente uma aguinha com açúcar para os momentos difíceis. Então você tira Deus da gaveta, usa ele como se fosse um pé de coelho e depois guarda. Não. Paulo não fazia isso. Paulo falava da obra de Cristo. E como é preciso a gente entender essa obra de Cristo. E não foi sem razão, meus irmãos, que eu solicitei para o pessoal aqui da liturgia ler Isaías 53 no começo do culto. Porque essa parte de Isaías 53 fala desse Jesus Cristo que veio e que produziu efeitos para agora e para a eternidade. Que produziu efeitos para mim e para você. E que resgatou a mim e a você, e que ofereceu amizade, amor, e graça, e misericórdia a mim e a você, iníquos, pecadores, ímpios, gente que não merecia, mas que é alvo do amor, da graça redentiva do nosso Jesus Cristo. Paulo arrasou com eles. Está aqui no versículo 3. Paulo, ele expõe e ele demonstra. E é interessante essa palavra que está aqui, falando de arrazoar, ele debate com as pessoas. Paulo não estava ali no monólogo. Paulo não estava ali simplesmente empurrando uma verdade de goela abaixo. Paulo não estava ali com medo de se expor e dizendo assim, eu vou dar uma mensagenzinha rápida aqui e já estou saindo, porque eu já apanhei ali. Paulo estava de peito aberto para debater, para expor, para demonstrar, porque a fé em Jesus Cristo ela é tão segura de si, que ela não tem medo da confrontação. Ela não tem medo de ser confrontada com outro ponto de vista, com outra forma de enxergar o mundo, ou até mesmo com pessoas cruéis, que estejam esperando você dizer qualquer coisa para te pegar na virada. Paulo estava lá de corpo e alma para debater, com quem quer que seja, fosse a mente mais sofisticada, o teólogo mais respeitado, a autoridade mais ilibada. Paulo estava lá para debater, para expor, com todo carinho. E é interessante, se você for ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala disso, que ele teve lá com amor de pai. E se você é pai, se você é mãe, você sabe do que Paulo está falando.
com toda dedicação, com todo carinho, com todo afeto, de corpo, de alma. Toda a presença de Paulo estava ali para dizer: Jesus Cristo é Deus. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E o que é que esse Jesus faz? O que é que esse Jesus fez? Que obra é essa? Passeando rápido, somente no versículo 6 de Isaías, a palavra diz que a gente era feito ovelha, desgarrada. Deixa eu dar um dado para você sobre uma ovelha desgarrada. Ela berra enlouquecidamente. Muitas vezes ela cai no chão de tão cansada. Ela não consegue enxergar outro panorama, outro paradigma. Ela estaca num lugar e fica naquele lugar. Ela começa a girar em círculos berrando. Ela muitas vezes começa a se voluntariar e começa por ansiedade. Por ansiedade a ovelha começa a comer o que aparece pela frente, sabia? Eu já vi ovelha perdida mesmo, eu já fui atrás de ovelha perdida num tempo desse. Quando dá uma chuva doida dessa, não tem? E a ovelha está no campo, elas se perdem, sabia? É sério, eu estou dizendo porque eu criava esses bichos. Elas se perdem, quando dá uma chuva doida assim, muda de direção, a ovelha não gosta muito de água. Talvez o seu filho adolescente seja uma excelente ovelha, né? Ovelha não é muito chegada à água. Eu, na minha adolescência, também não era, não. Eu já confessei até aqui um pecado para os irmãos. Eu passei 6 dias sem tomar banho já, na minha adolescência. Como é que eu casei? É obra de Jesus, meu irmão. Acredite quem quiser. Voltando às ovelhas. Então, quando dá uma chuva doida dessa assim, a ovelha, às vezes dá um relâmpago, um trovão, ela tem medo e ela corre. Ela desgarra mesmo, vai embora descendo, buraco abaixo, e ela fica molhada. Ela muitas vezes acaba adoecendo, ela come muitas vezes erva daninha. Nessa época assim, nos aceros, nas vagens ou nas vásias, costuma crescer muita erva daninha, sabe? Ela come, se intoxica. A gente era essa ovelha, desgarrada, comendo o que não presta, berrando de fome, sem ter noção para onde ir, sem saber nem se estava perdida ou se estava achada. Aí Jesus chegou na sua vida e disse assim: você é minha. A figura de uma ovelha perdida, meus irmãos, é uma coisa que dá pena até no coração mais duro. Eu já tive que carregar a ovelha no ombro, botar aqui, me melar todo. Muitas vezes quando você acha ela e você bota ela no ombro, ela defeca em você. E o pastor não solta. Ela urina em você. E você está carregando ela e ela está berrando, reclamando, achando ruim, desconfortável. Aí você leva ela para um lugar específico da sua criação, seca a ovelha, trata dos cascos dela, coloca remédio no pelo dela, vê se tem alguma ferida, coloca um capim novo para ela, misturado com uma raçãozinha, bota uma água fresca lá para ela e deixa ela descansar. Foi o que Jesus fez para você. A gente era como ovelha desgarrada. E Jesus Cristo veio, desceu, se sujou. Tinha que ser assim. Paulo disse, tinha que ser assim. Ele veio para o nosso nível, morreu, mas ele venceu a morte também, para garantir vida eterna a todos nós. E está hoje vivíssimo. Que tipo de repercussão tem essa palavra para mim e para você? Existe um ditado que diz assim, só não tem jeito para a morte. Agora deixa eu te dizer, meu irmão, se Jesus Cristo inventou jeito até para a morte, você está com medo de quê? Qual é a conjuntura do país que pode te oferecer algum temor? Qual é a afronta financeira que pode fazer frente à segurança que Jesus Cristo te dá?
Aí você muda de vida. Aí você diz assim: agora eu vou seguir esse pastor e eu vou para onde ele for. E eu vou para onde ele for. E o que é que ele me mostrar para eu fazer, eu faço. E eu não faço pela obrigação moral de fazer. Eu não faço simplesmente porque eu tenho que. Eu faço porque eu preciso do pastor. E eu encontrei nele toda a segurança, toda a certeza, tudo aquilo que compõe, aquilo que eu chamo de essencial para a minha vida. E as demais coisas me será acrescentada. E eu não tenho medo de mais nada. Essa era basicamente a mensagem de Paulo. Pasme! Tem gente que não quis. Tem gente que não quis. No entanto, aqui no versículo 4, alguns foram persuadidos. Presta atenção nessa palavra. Eu queria te chamar a atenção para essa palavra. Persuadidos. Diferente de convencimento. Paulo não estava ali vendendo um produto. Paulo não estava ali com toda a sua eloquência, falando de alguma coisa muito boa que vende, por exemplo, na Polishop. Paulo não estava vendendo absolutamente nada no sentido monetarista ou que tivesse alguma vantagem assim, no sentido de enriquecimento pessoal. Não. Paulo estava falando de um homem, de um carpinteiro, de talvez um Zé Ninguém, de alguém que para ser traído precisou de uma senha, de ser beijado, porque ele era tão igual a todo mundo, que precisou que alguém desse um beijo nele, porque não tinha ao redor de Jesus auréolas, nem tinha ao redor dele nenhum brilho, nem tinha nenhuma luz neon apontando: é o Messias, é o Messias, é o Messias. Não. Era um homem com cara de homem. Só que esse homem era diferente, e ele tinha poder, e ele tem poder para salvar. E aí alguns foram persuadidos. Só que se você for procurar essa palavra lá no original, basicamente o que ele está dizendo aqui é que eles foram cheios da plenitude de Deus. Em outras palavras, eles botaram fé na palavra. Eles creram na palavra. Eles acreditaram na palavra. Eles receberam argumentos não de Paulo. Inclusive Paulo escreve isso na primeira carta aos Tessalonicenses, que a palavra foi acolhida não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E essa palavra caiu no coração daquele povo, e esse povo disse assim: eu quero esse Deus. Pergunta que eu quero te fazer agora é exatamente essa. Não me interessa quanto tempo de igreja você tem, mas essa palavra encontra guarida no teu coração. Você crê que esse Jesus Cristo tem poder para te salvar? Você crê que você era ovelha desgarrada e que esse Jesus Cristo está tomando conta de você hoje? E que toda circunstância que acontece na tua vida é obra dele, é ação dele, para honra e glória dele, e ele vai dar cabo de todas as coisas e completar uma obra, porque ele é teu pastor. Você crê nisso, meu irmão? Bem-vindo ao corpo de Cristo. No entanto, houve uma reação adversa aqui. Houve uma fatia desse ajuntamento que não correspondeu à palavra de Deus como esperado. E eles se iraram, eles invejaram, porque eles não conseguiram compreender que essa palavra era para todos. E eles preferiram se apegar às coisas desse mundo, ao modo do mundo viver, do que a essa alternativa nova que Paulo estava trazendo. Movidos de inveja, uma parte desse ajuntamento se compõe
com gente da pior espécie, para causar uma balbúrdia, para incriminar Paulo e Silas e todos aqueles que andavam com eles agora. Pergunta é uma: por que eles ficaram com inveja? Onde é que doeu? O que aconteceu? Por que eles sentiram inveja? O que é inveja? Inveja, essa vontade de ser e de ter frustrada. Ele queria, mas ele não teve, mas ele continuou querendo. É basicamente o que Satanás quis. É basicamente o que Satanás insinuou para Adão e Eva. É basicamente o que Caim sentiu por Abel. É o que os irmãos de José sentiram. É o que Saul sentiu por Davi. É o que Anás e Caifás sentiram por Jesus. Inveja. Eu queria esse poder e eu não tenho. Porque os judeus estavam ali há tanto tempo, demorou tanto para eles terem a atenção e a audiência dessas pessoas aqui. E agora essas pessoas, de uma hora para outra, correram, foram embora. E não mais estavam listadas entre os judeus. Mas agora eles andavam num tal de caminho. Era assim que Paulo falava, né? Descrevia o Evangelho. Era o caminho. E aí, gregos piedosos, muitas distintas mulheres, provavelmente deixavam ofertas pomposas àquela sinagoga, que ofereciam segurança, agora não mais estavam à disposição daqueles líderes. E agora eles estavam se sentindo sem poder. E agora eles estavam se sentindo diminuídos. Agora eles estavam se sentindo desprotegidos, frágeis e vulneráveis. Quem quer se sentir assim? Eu garanto a cada um dos irmãos que a busca do ser humano básica é por segurança, é por estabilidade. É por isso que muitas vezes a gente sai para trabalhar, é por isso que se cobra dos filhos que eles estudem, é por isso que se trancam as portas de casa, é por isso que se vê validade de alimento, é por isso que se tem cuidado quando anda na rua. A gente anseia por segurança. E agora a segurança desse povo aqui estava abalada, porque aqueles que forneciam segurança àquela massa tinham debandado. E agora eles vão ter que se compor com quem quer que seja. E olha, isso não é uma realidade distante da gente não, viu? Porque muitas vezes, meu querido, minha querida, preste atenção aqui. Quando a gente se sente abalado, a gente recorre a qualquer coisa. Quando a gente se sente abalado, se mente, passa cheque sem fundo. Quando se sente abalado, a gente julga, a gente fala, a gente grita, a gente esperneia, esbraveja, bota o dedo na cara, a gente se esconde, inventa uma história. A realidade desse povo aqui não estava distante da nossa realidade nacional, não, do jeitinho brasileiro. A mentira nessa sociedade era algo comum, aceito. Esse tipo de atitude daqui dos judeus, do ponto de vista dos gentios, não era uma coisa de todo reprovável, não. Eles estavam defendendo deles. E afinal de contas a gente vive nessa realidade, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Cada um por si, Deus por todos. Muitas vezes a gente acaba dizendo, né? Olha, dinheiro não traz felicidade. Todo mundo prega, mas ninguém acredita, né? E continua correndo atrás, achando que o dinheiro vai te fornecer poder, segurança, achando que toda a composição política vai te oferecer segurança, entendendo que todas as tuas propriedades vão te tornar mais longevo ou talvez mais feliz. E olha, meu querido, talvez a sua vida seja muito extensa,
mas não intensa. Talvez a sua vida seja uma vida espada, longa e chata. Isso é piada de pastor, foi horrível, ninguém riu. Eu prometo, na próxima reforma que a gente fizer, vai ter uma plaquinha aqui, risos, que é para entender o pessoal, quando acabar a piada é para rir, né? Feita a praça é nossa. Então, talvez a sua vida seja desse jeito. Muito longa, mas perturbada, chateada, cheio de problema de saúde. E aqui o que esses judeus estavam fazendo era a reação humana, natural, de quem inveja. Ele aponta o dedo e diz assim: se eu não posso ter, eu destruo, eu acabo, eu mato. E querendo ou não, a gente acaba sendo criado para isso, para sermos verdadeiros pitbulls da sociedade. Seu filho, quando vai fazer vestibular, ele é fera, não é? Ele tem que estar lá para devorar e para destruir. A gente tem que ser agressivo. A gente tem que ser esse tipo de gente que mostra os dentes e que vai para cima e tal. É o ensinamento que a gente recebe. E a gente vive por aquilo que a gente acredita. No entanto, quando a gente vive por aquilo que Deus coloca no coração da gente, a gente vira ovelha. Ovelha nem dente tem direito. Sabia que ovelha não tem arcada superior? Ovelha não tem os dentes de cima, não. Só tem os dentes de baixo. Não é o sorriso mais bonito. A gente vira ovelha. A gente se torna gente que é alvo do cuidado. A gente não precisa tomar conta da gente. Esses judeus aqui, eles se compõem com a malandragem. Eles fazem a maior zoada na cidade. E Tessalônica não era uma cidade pequena, não. Tessalônica rivalizava em comércio com Corinto. Era uma cidade grande, era uma cidade pungente, era uma cidade que tinha destaque, era uma capital. Então eles fazem uma balbúrdia na cidade inteira, mobilizam inclusive os maiores da cidade, os politarcas da cidade, todos aqueles que eram os grandões da cidade, e diziam assim: olha só, estes têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu concordo com eles. O Evangelho de Cristo transtorna o mundo. E a palavra original aqui é: coloca o mundo de cabeça para baixo. Subverte a ordem. Você quer alguém mais subversivo do que Jesus? Que ensinava coisa mais diferente do que Jesus? Faz assim: ama teu inimigo, ora por ele. Faz assim: oferece amizade a quem não te quer bem. Faz assim: vive o Evangelho, para que a minha paz seja com você. O Evangelho bota o mundo de cabeça para baixo. O Evangelho estabelece uma nova ordem de vida, um novo script de existência. E de fato, Paulo por onde passava transtornava. Era cidade grande, feito Filipe, era cidade pequena, era cidade de médio porte, mas onde esse evangelho chega, ele produz um rebuliço, uma transformação, ele produz uma mudança, ele transtornou o mundo inteiro, chegou aqui também. E o evangelho é loucura para quem se perde, meu irmão, não brinca com isso não. E se você está realmente disposto a viver o Evangelho, pode ter certeza, vai ter um bocado de gente com raiva de você. No entanto, você não vai estar com raiva de ninguém. E a sua vida vai ser a sua pregação. E eu ressalto aqui novamente, não tinha aqui uma forma de estratégia, não tinha um curso aqui de estratégia missionária para alcançar cristãos de Tessalônica, não. Paulo, ele escreve para Tessalônica, e eu queria somente ler esse texto com os irmãos. Vai lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
E no capítulo 4, a gente vai ler somente do versículo 9 a 12. Paulo está dizendo assim, ó, como é que vocês agora vão viver, Tessalonicenses? Porque a cidade de Tessalônica era extremamente hostil ao Evangelho. Eles eram extremamente perseguidores do Evangelho. E todo mundo que se converteu estava sendo brutalmente perseguido. Aí Paulo diz assim, olha, como é que vocês vão viver? No tocante ao amor fraternal, deixa eu repetir, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 até o 12, vê. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver. Como é que a gente vive? Tranquilamente. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Meu querido, o Evangelho de Cristo produz amor, tranquilidade, segurança. E você vai entender de uma vez por todas que você vai trabalhar tranquilamente e a provisão é de Deus. E o que faltar e o que sobrar é obra dele. E isso para esses cristãos aqui tinha uma importância gigantesca, porque eles eram perseguidos diariamente. Porque eles todos os dias recebiam propostas de composição. Dizer assim, olha, fica aqui perto de mim, eu não sou da tua fé não, mas se você ficar perto de mim, essa perseguição ela vai abrandar mais. Aí Paulo diz assim, a sua fé em Deus trabalha tranquilamente. Não precisa se associar com ninguém para você se sentir mais seguro, não. A sua segurança vem de Deus. Fica tranquilo, meu irmão. Deixa da tua ansiedade. Relaxa que tu não é ovelha perdida não, tu é ovelha achada. Glória a Deus. Isso era de onde Paulo tirava essa segurança de sair pregando, apanhando de cidade em cidade, sendo preso de cidade em cidade e louvando a Deus de cidade em cidade. É por isso que Paulo era tranquilo. É por isso que Paulo ele pôde dizer assim, eu já aprendi a viver de todo jeito. Na pobreza, na fartura. É por isso que Paulo podia dizer assim, olha, eu já sofri naufrágio, prisão, tortura, já fui aviltado, já fui humilhado, mas estou tranquilo, já aprendi a viver de toda forma. Inclusive, o meu viver é Cristo e o morrer é até lucro. Meu irmão, minha irmã, se Jesus Cristo inventou jeito até para a morte, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a tua vida financeira, tem jeito para a educação dos teus filhos, tem jeito para salvar a tua vida de todo pecado e de toda rapina que está dentro de você, do teu vício em pornografia, tem jeito, da tua língua afiada, tem jeito. Tem jeito para o teu gênio difícil, tem jeito para a tua soberba, tem jeito para o teu cinismo e para o meu também. Das vezes a gente pagar e dizer que é santinho e não é. Tem jeito, viu? E esse jeito não vem da forma como esses judeus aqui achavam. Eles pregavam uma religião moral e tanta gente aderia porque a perversão em Tessalônica era tão grande que tinha um bocado de gente que queria pelo menos uma ética e uma moral para a vida, né? Um jeito diferente de viver.
Só que Paulo dizia assim, olha, essa obra de Cristo é de transformação de dentro para fora, e é uma obra dele. Quando você é persuadido, essa plenitude do Espírito, esse derramamento do Espírito, ele vai acontecer, e ele vai mudar as disposições do teu coração. Volto a perguntar para você, você já experimentou dessa mudança na sua vida? Já foi alcançado? Já teve convicção do seu pecado, meu irmão, a ponto de você chorar, de você lamentar o seu estado, de você dizer assim, eu preciso muito de um pastor que me ensine. Se isso já aconteceu com você, se está acontecendo agora, se esse derramamento do Espírito é agora no seu coração, se de repente você está tão frio na fé, meu irmão, e você já teve esse encontro com Deus, mas você está vivendo essa religião moralista, repetitiva, de uma lógica mecânica, sabe? Chegou a ser até farisaica. Eu quero te fazer um convite de novo. Deixa esse Espírito Santo subverter o teu coração, botar teu mundo de cabeça para baixo, virar tudo ao contrário, escascavilhar a tua vida inteira, limpar os porões da tua alma, tirar os esqueletos do teu armário, mostrar para você, esfregar na cara que tem pecado sim, que tem muito pedido de perdão e que tem reconciliação com Deus a ser feita. E Deus está assim para você. Vem cá, meu filho. Eu sou seu pai e sou seu pastor. Como aquele povo não achou Paulo, eles tinham que achar alguém, né? Acharam Jason, coitado, e mais alguns irmãos ali, levaram ele para o meio do povo, como a gente diz aqui no Nordeste, deram uns buchicão nele, sabe? Jogaram assim no meio do povo, e depois inventaram uma fiança, eles pagaram, se libertaram, mas a perseguição ela continuou. E Paulo ele escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, dizendo assim, olha, vale a pena perseverar, viu? E olha, a gente não tem força na gente mesmo para perseverar não. Se você for ler essas cartas, meus irmãos, e talvez exista um convite até do Espírito Santo para a gente, no outro momento, meditar nessas 2 cartas. São cartas pequenas, sabe? Mas extremamente edificantes. Mas Paulo, em última análise, está falando assim, eu encorajo vocês a continuarem. Mas sobre todas as coisas, o encorajamento é, busquem a Deus. E toda a confiança, toda a segurança, todo fortalecimento, toda a fé vai vir dele. E toda a certeza de salvação vai vir dele. E você vai estar pleno. E você vai entender que as outras coisas, meus irmãos, elas ocupam o campo das secundariedades. Elas não ocupam o campo das essencialidades. E que você vai estar tão pleno do Espírito Santo, que pode ser que você passe assim pelos maiores apertos, seja em que área for da sua vida, mas isso não vai ter mais a capacidade de arrancar um pedaço de ti. Por isso que Paulo continuava a viagem dele. Por isso que Paulo continuava pregando. Por isso que Paulo continuava falando. Por isso que ele não tinha medo nem de morrer. E é interessante que, das vezes que Paulo escapou, era porque o povo da igreja dizia, saia daqui. Porque Paulo estava lá para morrer mesmo. Se tem que morrer, eu morro. Porque a gente se dá por aquilo que a gente acredita. E eu estou querendo te convidar, meu irmão, a não morrer por aquilo que não vale a pena. Estou querendo te convidar a escolher as suas batalhas. Estou querendo te convidar a identificar quem são os inimigos de fato. E os inimigos de fato nem eram exatamente aquelas pessoas que perseguiam. É tanto que Paulo diz assim, prega para eles. E nesse meio é claro que vai ter gente que não vai querer nunca. Mas, em última análise, a nossa briga
E o nosso enfrentamento não é contra a carne e sangue, mas é contra essa obra satânica que todos os dias nos faz propostas de lutas, de guerras e de enfrentamentos, que todos os dias tenta nos desencorajar e redirecionar o foco da vida da gente para as coisas desse mundo, a olhar mais para a circunstância do que para Jesus, que todos os dias tentam nos fazer ver e crer que muito mais importantes são as coisas daqui do que as coisas do alto. Não. O convite de Jesus Cristo para você e para mim, hoje, acredita na obra dele, meu irmão. Quando Jesus Cristo fala assim, lá em Lucas 15, permaneça em mim, ele está dizendo assim, acredita, bota fé, pode descansar, porque a obra está feita, foi suficiente. E o mais é trabalhar do Espírito Santo na tua vida. E o mais é se derramar e descansar nas mãos do nosso pastor, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Porque agradou o Pai moê-lo. E ao mesmo tempo, esse Jesus Cristo conhecia e sabia que o sacrifício dele é suficiente para nos salvar. O que é que a gente faz agora? A gente agradece. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela tua obra, Deus. A gente cabe somente o corar de vergonha e o agradecer, porque a gente era desgarrado e o Senhor achou a gente. Porque a gente era inimigo teu, porque o pecado é inimizade contigo. Oh, Pai, o Senhor achou a gente. O Senhor viu a gente. O Senhor conhece cada um aqui pelo nome, pelo sobrenome. O Senhor conhece as rapinas, o Senhor conhece a carnalidade do coração da gente. O Senhor conhece quanta coisa ainda precisa ser tratada na vida da gente. O Senhor conhece quanta ansiedade ainda precisa ser extirpada, quanto sentimento de culpa, quanta religiosidade, quanto ritualismo ainda existe dentro da gente, quanta autojustificação, quanto utilitarismo a gente te trata às vezes. Deus, perdão, perdoa a gente, Deus, por isso. Tem misericórdia da gente. Guia a gente pelo teu caminho, usa a gente, porque a gente é ovelha e a gente está na mão do pastor para ser utilizado mesmo, e faz a gente diminuir cada vez mais, Deus. Deixa a gente bem pequeno, Pai, mas no nome de Jesus, habita o nosso coração, enche a nossa alma, completa, Deus, nosso coração do Teu Espírito Santo, e aí a gente se sentirá pleno e convencido, persuadido do Teu poder nas nossas vidas. Sê conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe cada um, meus irmãos.